começando mais um episódio do Papo de Engenharia Podcast. E hoje está aqui comigo a co-host, ela que é minha sócia, minha irmã, Rita Souza. Seja bem-vinda, Rita. Obrigada. Estou aqui hoje no Papo de Engenharia, estreando como co-host, né? Aceitando com muita felicidade esse convite de Renata de fazer parte deste quadro do podcast de Papo de Engenharia. Esse podcast que chegou para falar sobre o universo da engenharia civil. Aqui a gente vai ter vários convidados. E hoje a gente tem aqui conosco uma arquiteta, que já eu vou apresentar ela. Só que antes, eu quero dizer que esse episódio tem o patrocínio da Renge, Arquitetura e Engenharia. A empresa que chegou para atuar no ramo da engenharia diagnóstica e da arquitetura popular. E também do Verde Vivo, uma empresa que há 40 anos atua nesse ramo de paisagismo aqui no estado de Alagoas. E agora eu quero apresentar a nossa convidada, Cris Nunes, ela que é arquiteta formada pela UFAL, com especialização em design de interiores e iluminação. Seja bem-vinda, Cris, ao nosso Papo de Engenharia. Renata e Rita, que prazer enorme estar aqui com vocês, né? Que são duas queridíssimas minhas de longas datas. E estou muito feliz de estar participando. Que bom. Espero dar alguma contribuição. Vai dar sim. Sinta-se à vontade aqui no nosso Papo de Engenharia. E super interessante, Papo de Engenharia com 3 mulheres, né? Diga que coisa isso. bacana, né? As mulheres dominando aí o mercado. Exatamente, fico muito feliz. E o nosso foco é justamente esse, é a gente trazer para cá pessoas que atuem na área de arquitetura e engenharia. Né, para a gente abrir um espaço, para a gente discutir sobre o que está acontecendo no mercado alagoano, quais são as tendências da arquitetura. É essa a nossa proposta, Cris. E é por isso que você está aqui hoje. Você que atua de uma forma tão maravilhosa no mercado da arquitetura alagoana. Me sinto muito honrada pelo convite. Esse é o nosso episódio de número 17. E você é a primeira arquiteta que bacana. Que está aqui conosco. Feliz demais. Pronto, e a gente escolheu o tema, Cris, para a gente falar sobre home office, certo? O que é importante na hora que se vai projetar um home office. E você, pela sua vasta experiência no mercado aqui de projetos de arquitetura, né, há quase 20 anos, Sim. O que é que se leva, Cris, em consideração na hora de se projetar um home office para uma residência, para uma casa? O que é que se leva em consideração? Durante a pandemia, nesse pós-pandemia, o home office assim, foi um assunto, foi unanimidade, né? Praticamente todas as famílias tiveram essa necessidade de criar um espaço nas suas casas para o trabalho, né? Para você ter um momento de concentração. Muitas pessoas sofreram muito durante a pandemia por não ter esse espaço e tiveram que improvisar. E eu sempre costumo dizer que a gente sempre consegue encontrar algum lugar dentro da casa para criar esse cantinho de concentração. Eu acho que o mais importante é a necessidade e aí a gente consegue. Porque, por exemplo, eu tive vários exemplos de home office que a gente precisou criar no corredor da casa ou na lateral da cama, né? No lugar da mesinha lateral, a gente fazia um cantinho de estudo. Ou na varanda, né? Também tive casos de varanda que ficaram maravilhosos. Então, é só ter a necessidade, é o primeiro passo. Ô, Cris, deixa eu fazer uma outra pergunta. Você falou aí que nesse momento de pandemia houve realmente uma procura muito grande, né, devido à necessidade de todo mundo de trabalhar em casa. Mas você acha que a pandemia veio acelerar esse processo que naturalmente iria acontecer pelo mundo moderno que a gente vive? Ou você acha que isso foi uma coisa muito pontual devido à pandemia? Olha, eu acho que ela veio para normatizar isso. Porque, por exemplo, eu nunca me imaginei trabalhando em home office. Para vocês terem uma ideia, quando eu me formei, 3 meses antes de me formar, eu já tinha um escritório físico. E eu achava que isso era um item imprescindível para qualquer arquiteto. E isso, com a pandemia, eu consegui até ter essa mudança de mindset. Realmente, eu mudei completamente. Porque com a pandemia eu necessitei ir para o espaço de casa trabalhar e eu consegui me organizar de uma forma que eu não consigo mais me ver tendo escritório físico. Você acredita, Rita? Acredito. Eu agora trabalho com 5 arquitetos e cada um trabalha do seu local. Para você ter uma ideia, eu tenho uma arquiteta que trabalha comigo que mora em São Paulo. Que bacana. Então mudou muito, mudou a realidade completamente. Eu acho que jamais teria uma mudança dessa se não tivesse havido a pandemia. Você está falando aí como arquiteta. Mas quais são os outros tipos de profissionais
que estão buscando incluir na sua residência um home office? Olha, eu atendi vários, né? Tanto durante a pandemia quanto pós-pandemia. Muitos advogados, muitos mesmo. Psicólogos que estão fazendo muito atendimento, né, através Virtual. de virtual, videochamadas. Então, eles precisam criar um espaçozinho. São inúmeras as profissões que estão possibilitando essa nova forma de trabalhar, né? Eu acho que ela é sensacional. Eu costumo dizer que a única coisa, o item mais prejudicial desse trabalho é que você perde um pouco o vínculo com as pessoas que você trabalha, né? Porque, por exemplo, eu estou agora nesse sistema de home office, então eu não sei muito da vida pessoal dos meus colaboradores, e isso eu sinto falta, porque quando a gente tinha um escritório, eu chegava, conversava, tinha aquela troca, né? E agora ficou tudo muito profissional. Em contrapartida, ficou tudo muito mais assertivo. A gente marca a reunião, é para resolver aquilo, é rápido, é eficiente, né? Então, tem o lado pós e o lado contra, e aí a gente tem que colocar na balança para ver o que é melhor para cada profissão, né? E você acha que é uma tendência que veio para ficar? Eu para acho, dar viu? continuidade? Eu acho, assim, atirar por mim, eu de vez em quando eu fico pensando, meu Deus, acho que era bom ter um escritório aí. Não, tão prático, acordar, já está no escritório, está tudo ali à mão, né? Então, eu realmente não consigo me ver voltando a ter escritório físico. Ô, Cris, em relação ao cliente, né? A gente como arquiteta, eu digo isso porque sou arquiteta, trabalho no ramo da arquitetura e do paisagismo, e a gente tem a necessidade de encontros com os clientes, né? Isso. O que é que eu vejo assim no meu dia a dia? Principalmente nos primeiros contatos. Sim. Né? Quando a gente vai bater um papo para conhecer o cliente, quando a gente vai tratar de valores de projeto, dos projetos, né? Assinaturas de contrato. Como é que a Cris funciona nesse primeiro contato com o cliente? E era isso um item que me assustava, né? Eu temia muito por esse lado, mas eu consegui organizar de uma forma que está sendo tudo muito bom. Geralmente eu agendo com os meus clientes num café, a gente toma um café, ou a gente almoça, já conversa, é um papo descontraído, um lugar agradável, então é super interessante. Na hora de apresentar os projetos, eu tenho a opção de apresentar em algum espaço desses de reuniões, né? Ou em algum café também, ou no próprio local do cliente, né? Se for casa ou se for escritório, a gente faz essa manobrinha. E eu tô achando fantástico, tá realmente sendo muito prático, muito útil e sempre dinâmico, né? Porque a gente sempre está em lugares novos, com a internet fica tudo mais fácil, né? A gente consegue mostrar os produtos, porque também era uma coisa que dificultava muito, a gente tinha que ter catálogos, mostruários, e agora a gente com a internet fica tudo mais fácil, né? Claro que tem alguns produtos que a gente precisa mostrar. E aí, quando há necessidade disso, eu levo, né? Algum mostruário, alguma coisa, mas de forma geral a gente consegue expor tudo com as imagens através da internet. E em relação à apresentação de projetos online, né? Você consegue, como é que teu cliente absorveu isso? Então, eu ainda tenho vamos supor, 10% ou 15% dos clientes não conseguem realmente, né, absorver essa coisa de você se conversar pelo computador. Então, para esses aí a gente tem que abrir uma exceção e realmente fazer as visitas mais presenciais. Mas 80% dos meus clientes aderiram, isso justamente pós a pandemia, e é super tranquilo, porque eu faço a apresentação através do computador, mostro o projeto, já pego os mostruários e mostro. Então, é como se a gente tivesse um na frente do outro, só que de uma forma virtual, né? Então, é muito bacana. Eu estou achando uma experiência sensacional. E isso nos possibilita trabalhar à distância. Eu posso ter cliente em qualquer lugar do mundo, né? Porque não vai me impedir. A única coisa de trabalhar à distância seria a parte de acompanhamento à obra, né? Isso realmente já não daria para fazê-lo. Mas mesmo assim, às vezes eu ainda faço videochamadas na obra junto com o pedreiro ou com o engenheiro e consigo resolver várias coisas. Eu trabalho na Colio e eu trabalho no setor de personalização. Sim. E é comum a gente ter convivência com arquitetos à distância. Sim. E a gente faz esse tipo de chamadas. Não é? Então, todas as reuniões online, o cliente na casa dele, a gente no nosso escritório e a arquiteta ainda mais isso, lá né? no Que local maravilha. dele. A gente faz.
E todo o acompanhamento de obra, o arquiteto consegue dar essa assistência, assim, através das videochamadas. Exatamente. Então, hoje, a internet, ela possibilitou demais, né? essa condição. E, assim, é uma tendência, né? A tecnologia, ela chegou para agregar, para facilitar. Sim. Não é? E está dando super certo lá na construção. Às vezes, até mais presente do que aquele objetivo, né, Renata? Que é presencial. Porque a gente nota que a distância... Eles querem ser mais assertivos. Exatamente. Né? A gente tem que ser... Quer mostrar que é capaz, quer mostrar que... Enfim, consegue dar um bom resultado. Eu acho que otimizou demais o nosso tempo. Porque você lembra, assim, quando eu me lembro das reuniões presenciais, não que não seja bacana a gente conversar, mas numa reunião presencial você precisa puxar outros assuntos, tem o cafezinho, tem a pessoa que interrompe. Já numa reunião online... Você entra, acabou. E até algumas plataformas, né, dessas reuniões, ela tem aquele tempo, né? Sim, né? tempo Gente, vamos reduzido. acelerar, Isso. que está acabando o tempo da sala de reunião, né? Eu tive uma experiência muito bacana recentemente que eu digo essa semana, 15 dias, um cliente meu que nós estamos em plena reforma da área de lazer dele. Ele estava com uma viagem de férias marcada, viajou, estava na Alemanha, e ele na Alemanha conseguiu acompanhar a obra quase que diariamente, né? E quando chegou a obra aí, andando, evoluindo e sem problema nenhum, né? Inclusive foi melhor, porque ele evitou a sujeira, a bagunça, quando chegou já viu a coisa evoluída. Já evoluída, é verdade. Então, você diria que hoje esse trabalho home office, esse trabalho digital, assim, chegou para facilitar, para ser mais produtivo para a profissão de vocês? E para ficar. Eu acho que ele não vai embora mais, não. Assim, a gente pode fazer algumas adaptações, mas... Ô, Cris, e na hora que vocês vão projetar um home office, tá? Quais são os pontos que vocês têm que levar em consideração quando vai se iniciar esse projeto? Acho que tem algumas coisas que são cruciais para a gente trabalhar com conforto e com o máximo de eficiência, que, ao meu ver, a iluminação é um ponto essencial, né? Eu sempre procuro colocar o home office próximo de uma iluminação natural, até para a história da biofilia, que a gente tem falado muito, né? Trazer um pouquinho de verde da natureza para dentro do ambiente, se conseguir, porque nem sempre é possível, né? Mas sempre é possível, né, Rita? Sempre é possível. Sempre é possível. Verde Dá um jeitinho, dá um jeitinho. Então, acho que a iluminação é ponto crucial, é o principal para que você não se canse, para que você tenha um trabalho que flua bem, né? Que você trabalhe com assertividade. Porque quando você está trabalhando num local que a iluminação não é bacana, com certeza você vai se cansar, você vai ficar enfadado, vai ficar melancólico. Enfim, isso não vai lhe ajudar a render. Outra coisa é a ergonomia, que é um item muito importante, né? Você precisa ter uma cadeira bacana, que você se sinta confortável, principalmente se você for passar várias horas naquele espaço, né? Que é o meu caso. Às vezes eu fico seguidamente 4, 5 horas sentada. Eu tento me policiar para levantar, mas às vezes você está ali envolvido e não consegue, não quer parar, né? Então você tem que estar bem sentado, porque senão quando você levantar, você vai sentir dores terríveis. Então, investir numa boa cadeira, né? Não necessariamente uma cadeira cara, mas uma cadeira boa, que lhe ofereça esse conforto. Acho que esses 2 itens são muito importantes. A ergonomia, como eu falei, né? De você ter a mesa na altura certa para o seu corpo, com as distâncias certas para o seu pé, para você não bater na parede. Esses detalhes todos, que inclusive eu aproveito para fazer uma propaganda aqui, que quem quiser se aprofundar nesse assunto, até pessoas que não têm nada a ver com arquitetura, eu fiz um e-book durante a pandemia, porque senti essa necessidade, eu elaborei um e-book falando exatamente o que a gente precisa ter num home office para que esse trabalho renda bem. E aí é super fácil, é só você entrar lá no meu Instagram, na bio, vai ter um linkzinho que você preenche e já recebe esse e-book completamente grátis. Então vamos aproveitar aqui o momento e diga aqui para quem está nos assistindo qual é o Instagram, né? Sim. Pessoal, por favor, entrem lá no meu Instagram, que é Cris Nunes Arquitetura, e adquira esse e-book completamente grátis, que eu acho que ele facilita demais na hora de você montar o seu home office.
Cris, você falou de iluminação, né? Da importância da iluminação natural, né? Isso é um ponto que a gente, né, principalmente nós como arquitetas, não temos nem o que discutir. Isso. A iluminação natural é melhor para todas as situações, né? Para um home office, para uma cozinha, para uma sala, para um quarto, todos os ambientes. Mas se eu tenho na minha casa um local onde eu só tenho aquele espaço para fazer o meu home office e a iluminação, não tenho iluminação natural, ou não tenho de jeito nenhum, ou ela é insuficiente. Sim. O que é que nós podemos fazer para ter uma boa qualidade de iluminação nesse ambiente? E ainda complementando, né, Rita? Às vezes trabalha-se à noite também. Isso Aí, também. Né? Aquele cantinho ali embaixo da escada. hein? Embaixo da escada. Ó, se você só tem ele, tem que aproveitá-lo, né? É muito importante. Eu sempre costumo dizer que a gente tem que ter uma luz central, né, na mesa, sempre tem que ter, que faça uma claridade homogênea, e alguma direcionável se você for trabalhar com escrita, mas se você for trabalhar com computador, essa já fica desnecessária, porque você vai ficar com excesso de luz, né? Essa iluminação, ela é a primordial, porque às vezes você tem uma luz que está aqui atrás de você, e aí o seu próprio corpo faz sombra no objeto que você vai estar trabalhando, e isso causa um cansaço muito grande, né? Então, essa luz, ela estando central, ela é muito importante. E isso você pode resolver com uma luminária direcionável ou com uma iluminação... Porque, às vezes, você não tem como modificar, né? Sei lá, às vezes é um apartamento alugado, você não quer mexer. Então, a melhor solução é uma luminária direcionável que você vai fazer essa disposição para lhe atender bem e deixar você trabalhando com mais conforto. Então, não necessariamente precisa ter uma janela. Ou seja, precisa A janela é o ideal, mas nem sempre a gente consegue ter, né? E você diria que essa iluminação do home office, ela é diferente, ela tem que ser pensada de uma forma diferente dos demais cômodos de uma casa? Diferente, assim, a gente pode escolher a tonalidade de cor da iluminação, né? Porque às vezes você não colocar uma luz tão amarelada, dá essa ideia mais de você do despertar, né? De você estar ligado, trabalhar com mais... Como se fosse a luz do dia, né? Você tendo mais... Uma luz mais branca? Uma luz mais branca, Quanto mas mais não branca, tão branca. É aquela que dói na vista, Não, né, aquela Cris? que dói na vista vai lhe cansar também. Então, tem que ter esse equilíbrio, né? Sempre tem que haver esse equilíbrio. E, voltando ao assunto da iluminação natural, eu acho importante a gente falar também que a posição da mesa, você tem que pensar nessa hora da iluminação natural. Porque, às vezes, a luz muito em cima de você também incomoda, né? Então, o bacana é que ela entre lateralmente para você sentir aquela claridade no ambiente, mas ela não lhe incomodar. Porque tudo que vem em demasia, que ofusca, incomoda, né? Então, a gente realmente tem que tentar esse equilíbrio. Todo esse estudo. É. E a parte da ventilação? Ventilação é importantíssimo, né? E se não tiver a natural, que é a melhor também, tudo natural é melhor, né, Rita? Tudo é E melhor. o vento que vem e começa a voar ali? Mas acho que em raros lugares a gente tem tanto vento. Nos apartamentos mais altos temos, né? Aí tem que fazer um controle lá da abertura da janela. Mas esse item a gente precisa pensar também nessa ventilação artificial, né? Com ar-condicionados, com ventilador, porque você também não pode trabalhar num ambiente que lhe causa desconforto, que você fica aqui no nosso estado, principalmente, suando. E se for um lugar frio, se você ficar com muito frio também, tudo em demasia é ruim, né? Ou muito calor, ou muito frio, não é bacana. Qual foi, assim, o ambiente, assim, mais... como é que eu posso dizer? Mais esquisito? Sei lá. Que você projetou no home office. Mais difícil, né? Mais difícil, mais desafiador. Ai, meu Deus, para lembrar agora... Que você disse, eu não acredito não que eu fiz isso. Nesse assim, lugar, né? Nesse lugar. Olha, eu fiz, não diria esquisito, mas que eu achei maravilhoso o resultado. Eu fiz agora, durante a pandemia, um home office na varanda que ficou sensacional. Varanda é luxo. A gente trabalhou com era muito claro, então a gente tinha que controlar a claridade também, né? Então, trabalhei com cortinas com tela solar para proteger, né, tanto termicamente quanto a iluminação. Isso ficou um ambiente super agradável. E o cliente me relatou depois que era o lugar que ele mais gostava da casa. Ficou realmente sendo, assim, o xodózinho da casa. Ô, Cris, agora a gente trabalhar em casa, né? A gente tem tem uma série de vantagens, mas também tem alguns pontos que podem causar para a gente que está trabalhando em casa algum desconforto, algum problema na concentração. Isso. Por exemplo, quem tem filho pequeno, o filho chora, o filho grita, quem tem cachorro, a zoada do cachorro. Vamos falar um pouquinho de acústica.
O que é que você imagina? Qual é a dica que você poderia dar para a gente, para quem está nos assistindo, de como trabalhar a acústica em home office? Quem tem filho pequeno em casa é difícil mesmo, né? Assim, o filho tem que achar que a mãe saiu, né? Ou o pai, sei lá, para poder não ir lá perturbar. Mas se a gente trabalhar um ambiente com ar-condicionado, fica mais fácil, né? Porque você consegue isolar. Trabalhar com materiais mais absorventes, com cortinas, né? Cortinas que absorvam mais essa sonorização. E até trabalhar, como vocês têm aqui, né? Com trabalho acústico mesmo, né? De materiais mais absorventes, como madeira, como tecido, o estofado da cadeira não ser aquele couro que reverbera muito, né? Sempre trabalhar com materiais mais absorventes para melhorar essa acústica do ambiente. O cliente busca muito a acústica na hora que vai escolher um projeto ou é você, como arquiteta, que você orienta o cliente? Raras exceções, comum, né? Eu tive, assim, acho que uns 2 clientes que chegaram para mim e disseram: eu preciso de um ambiente bacana acusticamente. Porque a maioria não se preocupa disso previamente, né? É uma coisa que você percebe com o uso. E depois você diz: meu Deus, precisava ter pensado nisso. Mas realmente é algo que as pessoas percebem muito mais posterior ao uso do que previamente. E aí nós, arquitetos, realmente precisamos alertá-los sobre isso, né? Principalmente quando se trata de ambientes corporativos, que a gente usa muitas divisórias e tal. A tendência desses sons vazarem é muito grande. Se for um ambiente que exija essa concentração ou sigilo, precisa ser muito pensado, né? Isso me fez até lembrar de uma história um pouco engraçada e preocupante também ao mesmo tempo. Uma pessoa me falou que foi num consultório de psicologia, né? De terapia. E o paciente entrou para fazer a sessão dele e o ambiente era péssimo acusticamente. Oh, meu Deus. Aí chegou a esposa e a filha e ficaram fora esperando, porque ele ia sair tal hora e eles combinaram. E a esposa e a filha do lado de fora escutaram ele falando que tinha outro relacionamento. Olha que situação. Nossa. Seríssimo, né? Seríssimo. Sério. Então, nós arquitetos precisamos nos preocupar muito com esse detalhe. O tamanho da nossa responsabilidade, né, Cris? Não é só a ambientação deixar bonito, não. E assim, muita gente, né, quando procura um arquiteto, a primeira coisa que pensa é: não, quero meu ambiente bonito, vou chamar um arquiteto. Isso. Né? E a nossa função, a nossa responsabilidade é muito além, não é, Cris? Tanta coisa, né? Muita coisa, verdade. A gente está falando aqui, né, de iluminação, de acústica e palheta de cores, né? Também. A parte de cores leva também muito em consideração na hora de se projetar um home office? Sim. Você imagine, as cores, elas influenciam demais no nosso ânimo, na nossa vida, no que a gente vai pensar, no que vai acontecer. É um item, assim, ele é suave, a gente pensa que é um item que não tem tanta importância. Suave não é nem a palavra certa, que não tem essa importância, mas ele é crucial. Porque imagine você, eu estou aqui trabalhando e tem uma parede vermelha na minha frente. Aí chega um problema para eu resolver, aquela parede vermelha vai influenciar no meu ânimo, eu vou ficar tão irritada. Tudo vai se transformar numa bola de neve gigante. Então, a cor, ela consegue me acalmar ou me estressar. Então, isso é um item que o arquiteto precisa olhar com muita relevância, porque pode mudar completamente o comportamento da família mesmo naquele ambiente, ou num espaço de trabalho. Um home office, a gente precisa usar tons mais suaves, que tragam essa harmonia, que deixem a pessoa mais tranquila, com um poder assertivo de resolver, um poder resolutivo, né? Então, a gente tem uma gama de cores que facilitam para isso. Quando a gente já vai para cores mais fortes, vibrantes, isso pode atrapalhar. Mas vamos supor que a pessoa diga: não, eu adoro... É isso que eu ia dizer. Adoro vermelho. Aí chega aquele cliente que é todo... Eu quero a parede vermelha. E aí? Não tem problema, a gente usa. Só que usa atrás da pessoa, né? Porque pelo menos ela está aqui trabalhando, ela não está em contato direto com aquela cor. Ou a gente usa a cor nos acessórios, nos detalhes, né? Em pequenos pontos, que vai trazer a ideia da cor para aquela pessoa, para aquele cliente, mas não vai afetar em demasia esse estado de espírito da pessoa, né?
Então, se eu for pensar em tons para um home office, eu teria que pensar em tons pastéis? Eu acho que seria Assim. uma opção assertiva, né? Tá. Mas se você quiser Talvez inovar, de limão. a gente pode sim colocar, mas dessa forma, com coerência, com equilíbrio, né? Sempre tendo essa preocupação. Agora, falando em cores, aí eu vou tocar no assunto que eu amo de paixão, Sim. né? Falamos em cores, mas aí vem a minha pergunta, né? Como trazer o verde? Quando eu falo do verde, eu não falo o verde tinta, o verde revestimento. Sim. Mas como trazer o verde, a paisagem, a vegetação? Como é que a gente pode tratar a biofilia dentro desses ambientes? Isso é muito interessante, né, Rita? A gente fez aquele bate-papo lá que foi bem isso aí mesmo. Existem várias opções e isso você vai saber falar muito melhor do que eu. Em relação a verde vegetação, né? Que a gente tem opções de trazer a planta natural, que seria a melhor opção, né? Não existe melhor do que uma planta natural, uma flor natural. Mas existem opções que o mercado agora está oferecendo que você consegue trazer o verde para o ambiente sem precisar ter a manutenção. Porque muitas vezes a família ou a pessoa não leva jeito, ou não tem tempo, ou não gosta. Gosta do verde, mas não gosta de cuidar. Gosta do verde, mas não tem tempo de cuidar. Enfim, os motivos são inúmeros, né? Então, a gente tem no mercado agora algumas opções, né? Que são as plantas preservadas, os musgos, que aí isso a gente depois marca um outro momento aqui só para falar disso, né? Porque Isso, é muito assunto. Dá um outro podcast. E aí você que vai mandar aí nele, né? Eu vou ser sua Co-host. Co-host. E a gente bota a Rita aí, né, Cris? né? Vai ser um prazer imenso, né? Mas, além disso, a biofilia vem com essa ideia de você trazer a natureza para dentro de casa sem necessariamente ser com plantas, com vegetação. A gente pode trazer a biofilia com imagens, um quadro com uma floresta, já vai trazer essa sensação, né? A sensação do verde, que agora com a pandemia foi algo que a gente sentiu muita necessidade, né? Foi algo que muitos dos clientes pediram. Cris, eu quero ficar mais próximo do verde, próximo da natureza. Então, existem diversas formas de a gente trazer a natureza sem necessariamente ser com uma planta. Que poderia ser com um quadro, com uma imagem, poderia ser com elementos da natureza que remetem à natureza, como a madeira, o bambu. Poderia ser com cores, trazendo uma parede verde, né, uma pintura, uma gravura. Então, são várias formas que a gente consegue trazer a natureza para dentro de casa ou dentro do nosso espaço de trabalho, trazer essa paz que a natureza traz com outros objetos, né, que não a natureza. E essa parede verde não seria algo que seria muito chamativo, não? Então, aí é nessa hora que o arquiteto vai entrar para fazer essa disposição de uma forma que fique bacana. E o verde, ele tem várias nuances, né? A gente tem verde-limão, tem o verde-bandeira, tem vários tons de verde que a gente pode brincar. A gente pode até usar um ambiente inteiro verde e ele não ficar cansativo, de acordo desde que seja um verde bem escolhido, né? Um tom bem escolhido. É muito interessante. Ô, Cris, quem é que busca mais para ter um home office em casa? Os homens ou as mulheres? Eita. Quem está buscando mais? Eu acho que é meio a meio, viu? Não saberia lhe dar essa resposta com precisão. Eu realmente fiz muito variado. Eu tive clientes que me pediram ambientes como esse seu, ambientes para fazer essas videochamadas que tem um ambiente atrás, né? Como se fosse um podcast mas de trabalho, né? Que iam fazer muitas videochamadas, muitas pessoas. Cris, eu preciso de um ambiente para fazer videochamada. Eu preciso que o ambiente atrás de mim seja bonito, seja interessante, para quando eu estiver fazendo a videochamada, as pessoas terem uma boa impressão de mim. Foram vários clientes me pedindo assim, um estante. Não teria entre homens e mulheres como você... Eu não saberia lhe responder sua isso. Sua intuição, que procuraram a Cris Nunes. Não, eu acho que está bem equilibrado. Até porque, né, as mulheres, nós mulheres hoje, nós ocupamos assim um percentual altíssimo, né, no mercado de trabalho, na verdade. Ô, Cris, e as crianças? Que a gente fala muito em home office, mas assim, também foi levado para dentro de casa, né, no geral para o quarto das crianças, ambientes de estudo. Exatamente. E que antes ninguém se preocupava, porque a criança ia para a escola, quando voltava era uma tarefinha, né, e tal. Isso. E
de repente, as famílias se viram numa situação que precisavam, se tivessem 2, 3 filhos e o horário de aula fosse o mesmo, eles tinham que ter 3 espaços diferentes para eles terem aula e terem concentração, né? Então, foi algo muito difícil, né? De se organizar. As famílias de classe média e classe alta conseguiram se organizar muito facilmente, mas as famílias mais humildes tiveram muito problema, né? E tiveram, e até assim, né, na proposta até de dividir o celular, né? Exatamente, porque como você citou agora, as a famílias... própria mãe tinha que dar o seu celular, porque não tinha outras opções. E né? os filhos com o mesmo horário de aula, e aí tinha que resolver, decidir, né? Ah, não, você assiste... Quem vai assistir hoje? Quem vai assistir hoje, foi né? foi muito difícil, Foi né? muito difícil, foi muito difícil. Né? Além da internet, né? Que as famílias mais humildes também não tinham acesso à internet. Exatamente, Então, muita né? criança ficou sem estudar nisso durante Muito. E a gente vai sentir ao longo dos anos esse déficit educacional, né? Cris, falamos muito aí de home office. Você já falou isso, mas eu queria te perguntar de novo para te ouvir com ainda mais ênfase. Na sua opinião, então, home office veio para ficar? Ou é tendência, é uma modinha que vai passar? Nada, eu acho que não é moda, não. Vai ficar mesmo. Você vê, muitas empresas grandes, multinacionais, estão fazendo... eles têm um trabalho híbrido, que eles chamam. Isso. Né? O funcionário trabalha 2 dias de casa, 3 dias do escritório e ficam nesse revezamento. Porque é muito bom para a pessoa que trabalha também. A produtividade dela aumenta. Eu mesma, essa minha realidade de trabalhar em home office, eu percebi que os meus colaboradores aumentaram a produtividade no sentido de que, quando eu trabalhava em escritório físico, eu chegava com um projeto, vamos supor, eu dividia. Renata, você vai fazer o luminotécnico, Rita, você vai fazer a marcenaria de um projeto, por exemplo. Então, eu não tinha como dimensionar quem estava trabalhando mais, quem estava tendo mais essa proatividade. Quando eu passei a trabalhar em home office, eu precisei organizar o escritório de outra forma. Então, o que eu fiz? Rita, você vai ficar com o cliente José. Renata, você vai ficar com a Maria. Pronto. Você tinha que dar conta de tudo da Maria, tudo do José. Então, isso, para mim, centralizou, né, numa pessoa só e otimizou demais o tempo. Porque aí o profissional vai dizer, não, eu tenho que dar conta. Eu tenho que dar conta, porque sou só eu e a Cris. Se a coisa não andar, é porque eu não fiz, não fiz o meu trabalho. Ele assume a responsabilidade daquele projeto. Eu consegui dividir a responsabilidade com o meu colaborador. A Rita, né, se encosta em mim. Entendeu? Exatamente. Eu vou conversar com a Rita lá no escritório, aí eu vou... Exatamente. Assim? Então, melhorou demais, sabe? Eu achei fantástico. Então, para mim, foi por isso que eu falei, foi uma mudança de mindset mesmo, porque eu não enxergava um escritório de arquitetura sem ter um lugar físico. E agora, para mim, ficou muito mais interessante. Eu estou achando sensacional. Ô, Cris, e assim, é muito caro se fazer um projeto de home office? Porque o que eu escuto ainda de algumas pessoas, alguns clientes chegam lá na Colil, você sabe que a Colil atende a um público de classe média alta, e eu ainda escuto isso. Não, eu não vou, não. Eu quero fazer só uma mudançazinha, tá engraçado? Vocês aqui fazem, eu digo, olha, a gente é engenheiro, a gente não é arquiteto. Mas aí eu não queria contratar arquiteto, né? Porque é muito caro, eu só quero fazer Temos que fazer um podcast sobre isso. Besteira. Não é caro, né? Arquiteto não é caro. Então vai a pergunta. É muito caro se contratar um arquiteto para fazer um projeto de home office na casa da pessoa? Diga aí. Olha, eu acho que é um investimento, né? Que ele vai fazer, porque ele vai ter um ambiente com a claridade correta, com a ergonomia correta, com os espaços bem dimensionados, um espaço bonito, aprazível, que você trabalhe com felicidade, com prazer. Então, isso aí não tem preço, né? Não tem preço. Exatamente. Né? Ô, Cris, e só complementando, né, quando se coloca numa planilha, né, o que se gasta da execução do projeto e o valor do arquiteto, nossa, o valor do projeto fica sempre irrisório, lá embaixo. Irrisório. Né? Irrisório. E isso que vocês comentaram me fez lembrar de uma situação que aconteceu até durante a pandemia, que eu fiz um home office para uma pessoa e só que quando eu fiz, ela já tinha começado a fazer por conta própria. Uhum. Então, já tinha comprado algumas coisas. Ela comprou uma cadeira, minha gente, que era bonita, mas ela disse, Cris, eu não aguento essa cadeira. Eu disse, por quê? Então, o que aconteceu com ela? Ela gastou 2 vezes, né? Sim. Porque ela comprou antes sem essa orientação e depois precisou comprar outra. Se ela tivesse deixado para comprar depois do projeto, teria economizado, né?
Então, são coisas que realmente a pessoa precisa colocar na balança. Que vai fazer uma compra assertiva, que vai comprar na loja certa, que vai fazer tudo seguindo uma planilha, um projeto, do que você ir fazendo tudo nas doidas sem ter uma orientação. Porque né? mais do que uma simples paredinha que vai botar para lá ou para cá, vocês, arquitetos, vocês pensam como um todo. Não é? E às vezes um pequeno detalhe que passa despercebido faz toda a diferença, né? E é um pensamento personalizado, não é, Cris? Sim, também. Porque a gente pensa como um todo para aquele cliente específico. Isso. Né? Porque não é um home office que a Cris faça um projeto para a Rita. Generalizado, né? Não é o mesmo projeto que ela vai fazer para a Renata. Né? A visão de mundo é diferente, as necessidades são diferentes. Exatamente. Vamos supor, né? Um cliente, sei lá, gosta de ter documentos. Então, eu vou precisar prever gavetas para ele guardar os documentos. Outro não, é totalmente digital, não precisa de nada. Então, eu vou precisar só pensar no espaço para ele colocar uma caneta, alguma coisa assim, para uma eventualidade. Porque tem gente que não gosta de usar nem caneta, né? Mas, às vezes, tem que assinar alguma coisa. Tem gente que vai jogar um papel fora, tira xerox antes para jogar. Para guardar. Né? Exatamente. Já pensou? Aí, esse aí vai ter que ter muito armário, hein? Ô, Cris, existem vários tipos de clientes, né? Eu digo isso que eu trabalho também com clientes e tem, assim, clientes... E clientes. Aqueles clientes indecisos, Cris. Nossa, diga aí, que Deus cada do céu. dia pensa uma coisa diferente. Ai, Rita não tem esse tipo de cliente, não. Tem não, é? Olha, o que aconteceu com ela? Então, eu quero saber, Rita, me dá essa... Depois eu te passo a Cris, a dica, Vou viu? grudar em você. Como é para... Meu Deus. Conduzir, né? Uma situação como essa. Eu gostaria de aprender, né? Essa história de você ler o cliente é muito importante, né? Eu até estava falando agora com um amigo meu que me deu várias dicas aí, que eu não vou lembrar agora para falar, de como interpretar o cliente. Porque se você conseguir fazer essa interpretação, tudo fica tão mais fácil, né? Vai fluir tão mais rapidamente esse processo. Porque imagine, quando você tem um cliente muito indeciso, é difícil para o cliente, é difícil para você como profissional, né? É algo que complica ali aquele meio de campo. Eu já tive clientes muito indecisos. Inclusive, eu já precisei demitir clientes, ó. Porque eu falei, esse eu não tenho condições, né? Atender. Fugiu eu não do sou capaz. Eu não sou capaz. Aí chegou nesse... Mas porque a pessoa era tão indecisa que era impossível, né? Mas quando a gente consegue ler o cliente, fica bem mais fácil. Você conseguir entender, interpretar, chegar na essência do cliente. Nossa, aí o projeto flui super bem e o final é certeza de ser um final feliz. Ô, Cris, falando em cliente, qual é o cliente que a Cris prefere atender? Aquele que faz, Cris, faz meu home office e deixa a Cris inteiramente à vontade, ou aquele cliente que precisa saber de todos os detalhes, precisa acompanhar muito mais de perto? Eu acho que esse que deixa à vontade é uma delícia, mas a nossa responsabilidade cresce muito. Porque o cliente lhe deixou à vontade e depois de pronto vai que teve alguma coisa que não agradou, porque eu fiquei tão à vontade e fiz como se fosse para mim, mas para ele a necessidade teria outros detalhes, né? Já aquele cliente mais exigente que gosta de participar de tudo, a chance do projeto ficar 100% no final, eu acho que é maior. Então, por isso que eu não sei nem te dizer, porque esse que lhe dá essa liberdade é gostoso de trabalhar, mas a chance de ter algum problema no futuro é grande, né? Então, não sei, eu fico indecisa nessa resposta, qual é o cliente melhor. Cris, você disse que trabalha em home office, né? E eu queria fazer uma pergunta assim bem pessoal. A Cris que acorda de manhã e vai trabalhar em home office. Vai de pijama. A Cris vai de pijama ou é a Cris que sempre troca de roupa, arruma o cabelo, faz uma maquiagem? Como é a Cris Nunes trabalhando em home office? Não. Dependendo da urgência daquele projeto, eu levanto da cama, escovo os dentes, tomo café e já vou para o trabalho, do jeito que eu tiver. Mas, normalmente, eu tento me policiar, porque eu acho que na hora de trabalhar é interessante você estar com uma aparência boa, até porque às vezes você precisa fazer uma videochamada e não precisa, peraí que eu vou me arrumar, né? Então, você tem que estar minimamente... Claro, não vai estar maquiado, todo impecável, mas uma roupa bacana, né? Com... alinhadazinha, né? Para poder, numa emergência, poder atender uma videochamada. Mas isso é algo que
trouxe muita praticidade para a nossa vida, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que trabalho muito bem à tarde e à noite. De manhã, para mim, é o pior momento. Então, nessa forma de trabalhar em home office, facilitou para mim, porque de manhã eu consigo acordar com mais tranquilidade, fazer as minhas coisas e depois engrenar. Aí eu engreno, entendeu? Quando eu tinha que trabalhar indo para um escritório, de manhã sempre era muito penoso para mim. Eu acordava e... Ai, meu Deus. Nem produzia direito, né, Cris? Né? E eu não podia trabalhar à noite, assim, eu trabalhava em casa, mas eu não ia estar com a equipe, nem ia marcar clientes. Então, eu organizei a minha rotina de uma forma que está sendo mais prazeroso para mim. Trabalhar nos momentos que são mais interessantes para mim. Uhum. Eu achei bacana também isso. É muito interessante, Cris. Ô, Cris, e você mudou totalmente essa sua metodologia de trabalho com a pandemia? Mudei completamente. Foi a pandemia. Foi a pandemia, foi. E assim, você não tem aquela vontade, não, de sair de casa? Porque eu nunca trabalhei em home office, tá? Teve essa pandemia, eu parei muito pouco. Acho que a construtora parou aqueles primeiros 7 dias né? de março. E logo depois a gente voltou para o trabalho. Então, eu estou, assim, acostumada a me arrumar, a sair de casa. E, às vezes, o estar em casa me cansa mais do que sair. Mas você tem um espaço de trabalho dedicado? Seria um home office próprio para isso? Porque talvez seja isso, né? Verdade. Se você está em casa e vai trabalhar, fazer uma planilha sua na varanda, ali não é lugar de trabalho, né? Foi algo... eu tenho um apartamento que a gente se mudou recentemente, foi algo que a gente não pontuou, não foi? O home office, até por conta da minha necessidade, como eu tenho o local para ir trabalhar. E hoje, às vezes, eu penso, meu Deus, se eu sair da empresa, enfim, e for trabalhar, eu penso que eu tenho necessidade de ter um local para ir. Aí eu não sei se é essa colocação. Aí a Rita vai lá e resolve. Ou a Rita ou a Cris. Agora a Cris, né? Também. Botar as duas. Eu sou o tipo de cliente, Cris, que eu confio. Tá? A Rita é minha arquiteta. Né? E a gente se dá muito bem. Uma delícia. A gente se dá muito bem. Ela consegue entender o meu jeito, que assim, ela montou o meu apartamento todinho agora, de A a Z. E acho que poucas coisas eu disse, não quero não assim, quero assim. Pouca. Porque assim, acho é incrível que como ela entre me vocês entende. ainda tem esse laço, né? Aí fica mais fácil ainda. Esse conhecer a vida toda. É verdade. Torna mais fácil, né? E aquilo que você citou, né? Para a gente, arquiteto, é um grande desafio o conhecer o cliente. E, às vezes, a gente tem que conhecer o cliente em 1 ou 2 reuniões. Isso. E, às vezes, a gente faz umas perguntas... Não quer ser invasivo, mas precisa, porque tem detalhes que ele só pode contar para o psicólogo e para o arquiteto. E para o arquiteto, né? É verdade. E a título de tecnologia, né? A gente vê como está em alta a tecnologia. Nos empreendimentos hoje, a gente vê desde a portaria remota, automação. Nessa área de home office, o que é que as pessoas procuram a título de tecnologia para compor o projeto? Existe uma infinidade de possibilidades de você melhorar o seu trabalho com a automação, né, com a tecnologia. Desde você fazer videochamadas, de você ter toda uma tecnologia para que você tenha uma boa internet, né, uma rede bacana que lhe ofereça precisão, porque como a gente agora está trabalhando nesse sistema de videochamadas, tem que ter uma internet bacana, né? Você não pode estar lá e caiu. Né? Tem que ser algo estável. Além disso, iluminação, de você poder controlar a iluminação. Uma iluminação para uma reunião, uma iluminação para uma hora de trabalho, para uma hora de relaxamento. Isso tudo é super interessante. Controlar a temperatura também. Então, a automação, você está com tudo ali à mão. Imagine, você está visitando uma loja, alguma coisa, e vai voltar para atender um cliente. Você poder já ligar o ar-condicionado para quando chegar, o ambiente já está climatizado. Isso é uma vantagem muito grande que a tecnologia trouxe, né? Nos proporcionou. A gente está montando um outro estúdio, Cris, lá no Centro de Inovações, né? Lá que maravilha, vão ficar 2? Vão ficar 2. Parabéns. E aí, a gente colocou a automação, foi uma das coisas que a gente quis, que vai ser um estúdio altamente tecnológico,
Perfeito, onde né? isso a gente vai saber que a gente vai... Seu próximo episódio já está convidada. Ah, que Vai ser no ótimo. nosso estúdio novo. Que joia. E aí a gente pensou nisso aí. Eu acho Eu que acho que pra vocês é um diferencial, né? Imagine, para vocês podem abrir a porta para algum visitante, caso, sei lá, deu isso. alguma coisa errada, você não conseguiu chegar, você aciona, abre a porta, a pessoa vai entrar no seu ambiente, já vai estar refrigerado, já vai estar com uma musiquinha, iluminação, é bom demais. É né? outra coisa que chegou para ficar. Sim. Hoje eu moro num prédio que ele é altamente tecnológico. Não tem porteiro, é a portaria remota. Sim. E quando a gente se mudou para esse prédio, a gente ficou meio reticente, porque a gente é acostumado, tradicional. Tem uma pessoa ali, E né, nós para lhe somos atender. resistentes à mudança, né? Assim, a gente vai dizer que vai mudar. Por isso que a pandemia não foi boa, Deus me livre de dizer que a pandemia foi boa, mas ela veio para dar uma chacoalhada. para assim, na dizer, ó, gente. existem outras formas, né? Ela trouxe, né, assim, uma certa evolução. Foi, exatamente. Né? Mexeu, nos tirou da nossa zona de conforto, né? Fez a gente repensar em vários pontos. Claro, né? Temos que seguir, temos que melhorar, Isso. né? Quantas profissões surgiram, né? Quantos modelos de trabalho surgiram após essa pandemia. Cris, está muito gostoso aqui esse bate-papo. Tá mesmo, viu? E tá muito bom estar aqui com vocês. Mas antes, Cris, eu queria saber de você, assim, conta pra gente aqui uma coisa engraçada, inusitada, que você vivenciou nesses 20 anos aí de experiência aí da arquitetura. Conta pra gente algo assim, pra gente agora, pra sorrir lembrar aqui. Enquanto você pensa, eu vou te ajudar aqui, viu? Eu tenho um cliente muito interessante e ele me convidou para fazer a casa dele, né? Então, ajudei ao casal na escolha do terreno e terreno comprado, hora de dar início ao projeto da casa. E aí marcamos a primeira reunião e esse cliente chega com um projeto pronto. Ele passou umas 2 noites acordado. Ele rabiscou. Rabiscou milimetricamente, foi nem um rabisco. Foi um verdadeiro projeto. E ele Usou a régua, né? Mediu. A régua. tudo, exatamente. né? E na primeira reunião, para conversar sobre o projeto, ele já trouxe tudo pronto e queria o... Pra mim, esse é o pior cliente. né? Eles que não me escutam. Eles que não me Elson, escutam. fica aí fora. E aí o maior trabalho é desconstruir, né? Pronto. E aí, quando acabou a reunião... Você vai dizer, olha, esse que você fez, você botou o seu quarto no pior, no Isso, poente. Mas, e você adivinhou, era no poente, o quarto do casal. E aí, quando acabou a reunião, né? É um cliente que eu tenho até hoje, mas que eu tenho já muita intimidade com ele, e eu dobrei o papelzinho dele. Eita. Né? E ele ficou chateado comigo durante um tempo, para engolir essa história. Pronto, mas eu guardei o papelzinho dele e fiz um projeto, né? Sim. Mas isso aconteceu porque realmente eu tinha muita liberdade. Né? E foi assim um fato engraçadíssimo na época. E hoje é que a gente dá verdadeiras gargalhadas. Já pensou se quando a tivesse gente- feito o seu, hein? Imagina. Né? Porque você sabe, né, Rita? Todo mundo tem um pouquinho de engenheiro, arquiteto e médico, né? Aí... Sim. Arquiteto, então, Cris. Meu Deus, que tem, né? Meu Deus do céu. Engenheiro, o pessoal tem também. mesmo, Tem de engenheiro e diz, a gente vai lá fazer as vistorias, fazer as coisas, eles dizem como a gente deve fazer. É incrível. Agora deve ser assim muito delicado para vocês quando pegam um tipo de cliente, né, como esses, Sim. que perdeu aquele tempo, que, enfim, não delicado. é. E vocês mostram outro projeto. Você tem que ir muito, né? Não é. Com muito jeitinho para ele não ficar triste. Esses dias eu tive um cliente exatamente assim, mas eu considerei, né, tudo que ele falou. Aí fui fazer, quando eu voltei, disse assim, olha, aquilo que você pediu aqui, eu preferi colocar aqui. Não sei. Aí ele, Cris, que diferença, não sei. Aí foi muito diferença. bom, né? Você ver essa reação de você Isso. ver que foi uma evolução e ele valorizou o seu projeto, né? Porque quando ele chegou, tava tudo certo na cabeça dele, ia ser daquele jeito. E você vem com essas outras opções mostrando algo muito melhor, é bacana, né? Essa parte é interessante. Vocês fazem a diferença. É. Né? Eu costumo dizer assim, eu admiro demais, não é porque eu tenho uma irmã arquiteta, né, que eu cresci, ela é muito mais velha que eu, sabe, Cris? Então eu cresci. Imagina, Cris, imagina. Então, assim, mas eu admiro demais. Eu sou fã da arquitetura. Eu parabenizo vocês, assim, pelo trabalho que vocês transformam. Vocês que conseguem. legal, né? Então, uma engenheira falando Engenheira assim, falando né? Não, Porque existe digo a birra, né? Entre engenheiro e Cris, eu arquiteto. digo muito, quando chegam, né, o cliente...
Não, porque eu não quero, eu sou a favor. Eu digo, não, olha, escolha. Veja um arquiteto que tenha a ver com afinidade você, né? com você, que tenha perfil. É. Enfim, e aí contrate, porque é algo que vale a pena. É verdade. Entendeu? Vocês transformam mesmo o ambiente. Isso é verdade. E o nosso episódio tem o patrocínio da Renge, Arquitetura e Engenharia. A empresa que chegou aqui no nosso estado para atuar no ramo da engenharia diagnóstica e da arquitetura popular. E também do Verde Vivo, uma empresa que atua no ramo do paisagismo há mais de 40 anos aqui no nosso estado. E estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Que pena, estava tão bom. Só que antes, Cris, qual é o cliente que tira a Cris do sério? Diz aí, Cris. Deus, é o indeciso aí, esse indeciso. Cris, agora é hora de falar. Falamos sobre home office, agora a gente vai falar um pouquinho da Cris, né? Porque todo mundo quer saber um pouquinho sobre você. Né? Como é que a Cris como é que a Cris vive, o que é que a Cris pensa. Então, vamos lá. Primeira pergunta aí, a Renata já fez aí a você. O que é que tira, como foi, Renata? O que é que tira a Cris do sério? O que é que deixa a Cris batendo na mesa? É a gente fazer o projeto lindo, mostrar. O cliente amei, aí ele vai embora, começa a mostrar pro tio, pro padrinho, pro papagaio, periquito e volta. Olha, fulano de tal disse que era... Mas você não já tinha, né? Isso é complicado, mas a gente respira, né? O Cris, e segue adiante. Encaixa, né? É o verdadeiro cliente indeciso, né? Não sabe o que quer e a opinião de todo mundo conta, né? Cris, vamos lá. Cris entrou na UFAL há pouco mais de 20 anos. Vou fazer 20 anos de formada agora em março do próximo ano. Nossa, Olha, que bacana, né? Boa, então, Cris entrou na UFAL há quase 20 anos atrás. Uma jovem, adolescente, cheia de sonhos. Que não queria fazer arquitetura, viu? Não, isso aqui é interessante. A Cris queria fazer o quê? Eu queria ser publicitária. Ah, que bacana. Aí eu fui morar em Recife, passei um ano lá fazendo cursinho, porque o curso de publicidade naquela época era muito concorrido. Depois de medicina, era o mais concorrido. Aí eu passei na primeira fase, mas não passei na segunda. Aí eu disse, e agora? Eu vou ficar mais um ano, vou fazer algum vestibular em Maceió. O que eu faço? Aí eu disse, vou fazer arquitetura, que é o que tem mais a ver comigo. Mas fiz sem nenhuma pretensão. Aí eu disse, passei, vou começar a cursar, mas se eu não gostar, eu vou voltar para a minha ideia da publicidade. Aí, quando eu comecei a cursar, eu amei, né? Amei os professores, amei a UFAL, a turma, foi tudo assim... Tudo a favor. Tudo a favor. E eu me apaixonei pelo curso e nem lembrei mais de publicidade. Olha só como são as coisas, né? A publicidade perdeu uma profissional, mas em compensação a arquitetura só ganhou. Ô, Rita, mas aí hoje, como você vê que eu me posiciono nas redes sociais, eu uso um pouco dessa coisa da publicidade. Então, eu achei que ficou bacana, porque eu sou uma arquitetura, eu sou uma arquiteta publicitária, para mim mesma, né? Ô, Cris, e é assim, né? A gente acaba realizando os nossos sonhos de qualquer jeito, né? Eu já falei algumas vezes e vou repetir para você. O meu sonho era fazer jornalismo. Também, né? ó. E olha só, né? E aí E agora tá agora. a vida me levou para arquitetura. Maravilhosa. E hoje estou aqui. Eu me achei assim o máximo quando eu cheguei nesse disse microfone. Assim, vai ser um prazer dividir essa bancada. Tá vendo? Olha os sonhos, né? São os sonhos, né? São os sonhos. Sim, Cris, mas aí completando a minha pergunta. Como é que a Cris se via naquele momento, lá 20 anos atrás, entrando na UFAL, né, na nossa querida federal? E a Cris hoje, como é que a Cris se vê hoje? Uma profissional renomada, né, que atua muito na arquitetura, em Maceió, em Alagoas, né? E já tem alguns projetos por aí em outros estados, né, Cris? Como é que Cris se via e a Cris se vê hoje? Eu, assim, sempre fui muito otimista. Então, eu entrei, gostei do curso e disse, não, vai ser isso. Já, né? Sempre pensando muita positividade. E hoje eu me vejo muito feliz, muito realizada por trabalhar numa área que eu amo, né? Fazer algo que eu amo, acordar e dormir fazendo algo que se gosta, não tem preço. Não tem preço, né? Costumo dizer, rica, nunca fui, nem você, porque com a arquitetura é muito difícil. Verdade. Mas sou rica de felicidade, rica de prazer. Trabalhar com o que se ama é bom demais. Eu estou realmente muito feliz. Diga assim, rica eu vou ser. A arquitetura vai me dar muito dinheiro. Deus te ouça.
Acho difícil, mas viver bem, né? Viver bem, eu acho que é interessante, né? É algo até maior. É você ter demais também, eu acho que não... Eu costumo dizer que é muito saudável você fazer conta no final do mês. Né? Do que, posso gastar. Eu acho. Mas ia ser tão bom, né? Assim, deve ser bom, né? Deve ser bom. Mas, assim, é saudável. Eu acho que mantém você, assim, como um ser humano. Né? É mais aberta, mais atenta às coisas do mundo. Sim. Porque tá tão livre, né? Antes de terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para os seus clientes, para os seus seguidores das suas redes sociais. Que mensagem você gostaria de deixar para todos aqueles que estão parando para te escutar agora? Que ótimo. Então, se eu puder falar um pouquinho da campanha de Black Friday, vai ser maravilhoso. Olha só, eu tô com uma campanha de Black Friday lá no meu Instagram, onde a gente está com 22 lojas mostrando o que há de melhor, todas as oportunidades para você que está construindo ou reformando. Então, você tem que passar lá para conferir tudo isso e não perder nenhuma oportunidade. Além disso, falar para todos os seguidores aqui de vocês. Como é que você chama? Engenharia? Papo de engenharia. Não papo de engenharia. Como é que chama? Não é seguidor, seguidor? Seguidor, desculpa. Para todo mundo que está aqui nos seguindo, os Papo de Engenharia. Se inscrever no canal. Seguir, porque aqui, é maravilhoso, só sai coisa boa. E contratar um arquiteto, porque é muito importante para você finalizar o seu projeto com maestria. Rita? Cris, foi um prazer muito grande estar aqui com você. E um prazer, assim, e para mim foi muito especial a tarde de hoje, né? Porque eu hoje estou aqui estreando, né? Como co-host aqui. Muito bem, viu, por sinal. Como co-host aqui do Papo de Engenharia, né? Ao lado da Renata. E como eu já disse, dividindo a bancada com a Renata. Sim. E assim, Cris, para mim foi um presente de Deus. Na minha estreia, receber você. Que maravilha, uma pessoa Rita. que eu admiro como ser humano e uma pessoa que eu admiro muito profissionalmente. Que ótimo. Porque você sabe que é recíproco, né? Porque eu adoro você. E como eu costumo te dizer, né, nos bastidores, eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro para contratar a Cris Nunes para fazer a inventação da minha casa. Então, Cris, para mim foi um presente. Tá? Muito obrigada, Espero te por rever. esse carinho todo. Espero te rever aqui, junto com a gente, no Papo de Engenharia, uma série de vezes. Em muitos outros lugares, se Deus fazendo quiser. várias coisas juntas. Se Deus quiser. Obrigada, Rita. Eu amei mesmo o convite, né? E estar aqui com vocês foi sensacional. Vocês são maravilhosas. Eu adoro a família toda de vocês. Né? Então, já é suspeito, assim, não dá nem para... Eu quero te agradecer por estar aqui dando o seu maior valor, que é o tempo. Sim. Né? Hoje o nosso tempo está muito preenchido, mas tá muito eu não cheio. Poderia jamais E você não deu estar esse aqui presente aqui pra gente. E como Rita falou em presente, aqui está uma lembrancinha. Tem presente e tudo. Ai, meu Deus, eu nem trouxe. Do nosso Com papo vergonha. de engenharia. Obrigada, Renata. Muito obrigada. Ainda ganhei presente, não estou nem acreditando. Obrigada mesmo, viu? Adorei estar aqui. É um programa maravilhoso que eu indico que todo mundo participe, assista, porque vale muito a pena. Que bom, Cris. E eu quero agradecer a presença de todos que estão nos assistindo, nos escutando e pedindo. Se você ainda não segue o nosso canal, vai lá, segue a gente, ativa o nosso sininho e encaminha esse episódio para várias pessoas, para que muitas pessoas possam ser alcançadas com esse episódio aqui de hoje. Então, eu aguardo vocês. Tem toda terça-feira, às 12h30, tem um episódio novo no ar. Então, até o próximo episódio. Tchau!